Você já se perguntou como o atual território do Irã, tantas vezes associado a guerras, tensões religiosas e disputas políticas, pode esconder em seu solo os rastros de histórias sagradas, profecias cumpridas e personagens fundamentais das Escrituras? Em meio a desertos milenares e montanhas silenciosas, repousam memórias esquecidas de encontros entre o divino e o humano. O que hoje chamamos de Irã foi, em eras passadas, o palco de decretos que mudaram o destino de nações, de visões proféticas que anteciparam o futuro da humanidade e de líderes que, mesmo sem conhecer o Deus de Israel, foram usados por ele para cumprir seus planos eternos. É difícil imaginar que terras tão distantes de Jerusalém, tanto em cultura quanto em tradição, tenham abrigado alguns dos momentos mais decisivos da trajetória do povo judeu. Mas as Escrituras são claras. A mão de Deus se estende muito além das fronteiras de Canaã. E é exatamente no coração da antiga Pérsia que encontramos reis, cidades e decretos que ecoaram no céu e mudaram o curso da história. O que parecia distante torna-se próximo. O que parecia improvável revela-se intencional. O Irã moderno repousa sobre as ruínas vivas de um passado divinamente conduzido. Neste estudo, você vai descobrir como essa terra, hoje muitas vezes ignorada nas pregações bíblicas, foi cenário de momentos sagrados. Vamos percorrer cidades antigas, ouvir decretos imperiais, acompanhar profetas em visões profundas e testemunhar como Deus se move, até mesmo onde poucos esperam. Prepare-se para uma jornada reveladora por um território esquecido, mas nunca abandonado, pelo Criador da história. Ao adentrarmos nas raízes dessa jornada, encontramos Elão, uma das mais antigas regiões mencionadas nas Escrituras, localizada justamente no sudoeste do que hoje conhecemos como Irã. Muito antes da ascensão de Ciro e do Império Persa, Elão já figurava nas páginas bíblicas como um território presente nos dias de Abraão. No livro de Gênesis, Elão aparece como descendente de Sem, filho de Noé, e sua linhagem deu nome a uma região que se tornaria significativa tanto histórica quanto espiritualmente. Os profetas do Antigo Testamento também fazem menção a Elão em suas visões e advertências. Isaías profetiza juízo sobre Elão, Isaías 21:2, enquanto Jeremias dedica um capítulo inteiro ao destino profético daquela terra, Jeremias 49:34-39, prevendo sua ruína, mas também sua restauração nos tempos futuros. Já Ezequiel fala de Elão como parte do cenário do julgamento eterno, presente no mundo dos mortos. Elão era conhecida por seus guerreiros arqueiros e por sua cultura avançada. A presença constante dessa região na Bíblia indica que o relacionamento entre os descendentes de Sem e o povo de Israel era mais profundo do que se imagina. Elão não era apenas uma terra distante, mas uma peça fundamental no grande tabuleiro do plano divino. Entre todos os personagens que se levantaram em meio às estruturas de impérios distantes, nenhum é tão intrigante quanto Ciro o Grande, o rei persa que, sem fazer parte do povo de Israel, foi chamado nas Escrituras de meu pastor e meu ungido por IKWH. Séculos antes de seu nascimento, o profeta Isaías já havia registrado seu nome, detalhando sua missão: libertar os exilados e reconstruir a cidade santa. Isaías 44:28, 45:1. Esse fato por si só é extraordinário, pois é uma das raras ocasiões em que um estrangeiro é citado como instrumento direto do plano divino. Ciro nasceu em Anshan, uma antiga cidade localizada no Planalto iraniano, no sudoeste do atual Irã. Fundador do Império Aquemênida, ele se destacou por sua habilidade militar e visão política, mas o que mais chama a atenção é sua política de tolerância religiosa. Ao conquistar Babilônia em 539 a.C.,
Ele emitiu um decreto que não apenas permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém, mas também autorizou a reconstrução do templo destruído décadas antes por Nabucodonosor. Esse decreto não é apenas um registro bíblico. A arqueologia também confirma sua existência por meio do famoso cilindro de Ciro, um artefato cilíndrico de argila encontrado em ruínas babilônicas e que hoje está preservado no Museu Britânico. Nele, Ciro se apresenta como um rei justo e restaurador dos cultos religiosos, devolvendo templos, terras e objetos sagrados aos povos dominados. A influência desse ato foi tão profunda que o livro de Esdras começa exatamente com esse decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Esdras 1:2. Embora Ciro não fosse israelita, ele reconhecia a soberania do Deus de Israel. Isso mostra que o Altíssimo pode mover a história por meio de qualquer autoridade, mesmo aquelas fora da aliança mosaica. A partir desse momento, o retorno dos exilados não era mais um sonho distante. Deus havia usado um rei persa para reabrir o caminho de volta a Sião. O coração de um império havia sido tocado por aquele que governa os céus. O decreto de Ciro, embora proclamado com autoridade e registrado nas Escrituras, não permaneceu de fácil acesso com o passar dos anos. Durante o reinado de Dário I, já décadas após o retorno inicial dos exilados, surgiram questionamentos sobre a legitimidade da reconstrução do templo em Jerusalém. Autoridades persas, desconfiadas da obra conduzida pelos judeus, exigiram uma comprovação oficial. Foi então que Dário ordenou que os arquivos do império fossem investigados. A busca levou os escribas imperiais até uma fortaleza chamada Acmetá, localizada na província da Média. Esse local, também conhecido como Ecbátana, era uma das capitais sazonais do Império Persa e servia como centro administrativo e repositório oficial de documentos importantes. Lá, entre os registros antigos guardados nos tesouros reais, foi encontrado o rolo contendo o decreto original de Ciro. O texto, conforme registrado em Esdras, capítulo 6, não apenas confirmava a permissão para a reconstrução do templo, mas também assegurava que os custos da obra seriam financiados pela própria casa do rei. Além disso, ordenava a restituição dos utensílios sagrados levados da casa do Senhor em Jerusalém. A descoberta desse documento selou a retomada das obras e deu aos judeus não só a legalidade, mas também o respaldo imperial. Ecbátana, portanto, não foi apenas uma cidade fortificada da Pérsia. Ela foi o cofre histórico onde Deus guardou, de forma soberana, o registro que liberaria novamente o destino de seu povo. Enquanto Ecbátana conservava documentos imperiais que mudaram o destino de Jerusalém, outra cidade persa se tornava o palco de um drama que ameaçaria a existência do povo judeu: Suzã. Situada no sudoeste do atual Irã, nas margens do rio Ulai, Suzã não era apenas uma capital de inverno do Império Persa. Ela era o centro pulsante da administração, da diplomacia e do poder real. Era ali que reis tomavam decisões que repercutiriam por todo o vasto território dominado pela Pérsia. Foi nesse cenário que uma jovem judia chamada Hadassa, conhecida por seu nome persa, Ester, se viu colocada no centro de uma trama política e espiritual que definiria o futuro de sua nação. Depois da destituição da rainha Vasti, o rei Assuero, identificado por muitos estudiosos como Xerxes I, promoveu um concurso para escolher uma nova rainha. Ester foi levada ao palácio e, por sua graça e beleza, conquistou o favor do rei e foi coroada. O conflito se acirra quando Amã, um oficial ambicioso do palácio, consegue do rei a autorização para aniquilar todos os judeus do império.
Sem saber da origem de Ester, Amã selou a data para a execução de seu plano. O que ele não esperava era que a própria rainha era judia e que estava disposta a arriscar a própria vida por seu povo. Guiada por seu primo e tutor, Mardoqueu, Ester convoca um jejum de 3 dias. Ela então entra na presença do rei sem ser chamada a um ato que poderia custar-lhe a vida. Porém, Deus move os céus. Ester é recebida com favor, revela sua identidade, denuncia Amã e reverte o decreto de morte. Os judeus são salvos e a festa de Purim é instituída como memorial eterno desse livramento. Mais uma vez, em plena terra persa, Deus usou uma pessoa improvável em um lugar improvável para cumprir seus planos. Suzã não foi apenas um centro político, foi naquele momento o coração espiritual da resistência e do milagre. Anos se passaram desde os dias de Ester, mas a cidade de Suzã continuava sendo um centro estratégico do Império Persa. Foi nesse mesmo lugar que outro personagem bíblico de grande relevância histórica e espiritual teve seu coração despertado para uma missão divina: Neemias. O livro que leva seu nome começa com uma informação geográfica precisa. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado de Artaxerxes I, Neemias estava na cidadela de Suzã. Ele não era um sacerdote nem um profeta, mas ocupava uma posição de altíssima confiança, copeiro do rei. Era ele quem testava o vinho real, uma função que exigia integridade, lealdade e proximidade com o monarca. Certo dia, Neemias recebe notícias vindas de Jerusalém. Os muros da cidade ainda estavam em ruínas, mesmo décadas após o retorno dos exilados. Ao ouvir isso, seu espírito se abate profundamente. Ele jejua, ora e clama a Deus. Dias depois, ao servir o rei, Artaxerxes percebe sua tristeza algo incomum e perigoso à presença real. Mas em vez de puni-lo, o rei abre o coração. Neemias, com coragem e sabedoria, pede permissão para retornar e reconstruir Jerusalém. O rei não só concede o pedido, como fornece cartas oficiais e recursos. A missão de reconstrução começa ali, em Suzã, mais uma vez, terra estrangeira servindo de ponto de partida para o cumprimento da vontade de Deus. Antes mesmo dos dias de Neemias e Ester, outro grande servo de Deus já havia sido levado em espírito até a cidade de Suzã. Trata-se do profeta Daniel, conhecido por suas visões enigmáticas e por sua fidelidade inabalável, mesmo em terras estrangeiras. No capítulo 8 de seu livro, ele relata uma experiência visionária impactante. Eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que tivera anteriormente. Na visão, me encontrei na cidadela de Suzã, na província de Elão, junto ao rio Ulai. Ali, Daniel contempla um carneiro e um bode, símbolos proféticos que representam os impérios medo-persa e grego. A visão antecipa, com precisão sobrenatural, a ascensão de Alexandre, o Grande, e a subsequente divisão de seu império. A menção de Suzã, antes mesmo de sua importância política se consolidar, mostra que o plano divino já incluía esse território. Deus, mais uma vez, revelou o futuro a partir de uma terra estrangeira. Antes mesmo dos dias de Neemias e Ester, outro grande servo de Deus já havia sido levado em espírito até a cidade de Suzã. Trata-se do profeta Daniel, conhecido por suas visões enigmáticas e por sua fidelidade inabalável, mesmo em terras estrangeiras. No capítulo 8 de seu livro, ele relata uma experiência visionária impactante. Eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que tivera anteriormente. Na visão me encontrei na cidadela de Suzã, na província de Elão, junto ao rio Ulai. Ali, Daniel contempla um carneiro e um bode, símbolos proféticos que representam os impérios medo-persa e grego. A visão antecipa com precisão sobrenatural a ascensão de Alexandre, o Grande,
e a subsequente divisão de seu império. A menção de Suzã, antes mesmo de sua importância política se consolidar, mostra que o plano divino já incluía esse território. Deus, mais uma vez, revelou o futuro a partir de uma terra estrangeira. Mesmo após o fim do exílio e a reconstrução de Jerusalém, milhares de judeus decidiram permanecer nas terras persas. Ao longo dos séculos, o Império Persa e depois os impérios que o sucederam abrigaram comunidades judaicas que floresceram cultural e espiritualmente. Registros históricos e arqueológicos indicam a existência de sinagogas, centros de estudo e escolas rabínicas em diversas regiões do atual Irã, especialmente em províncias como Hamadã, Isfahan e Shiraz. Esses judeus mantiveram sua fé viva, celebrando festas como Purim e Pesach, mesmo sob domínios estrangeiros e pressões culturais. Seus descendentes transmitiram a Torá de geração em geração, preservando uma herança que resistiu ao tempo. Essa continuidade mostra que, embora longe de Jerusalém, o povo de Deus encontrou em solo persa um lugar de sobrevivência e resistência. O Irã, portanto, não foi apenas palco de eventos pontuais, foi também refúgio e morada de uma fé inabalável. A jornada que percorremos revela uma verdade profunda. Deus não está limitado por fronteiras, culturas ou impérios. Ele é o Senhor da história, e seu propósito pode ser cumprido até mesmo em palácios estrangeiros, por meio de reis pagãos e em terras distantes de Sião. O território do atual Irã, tantas vezes negligenciado nos estudos bíblicos, ressurge aqui como um palco sagrado, onde decretos foram escritos, visões foram reveladas e destinos foram transformados. De Elão a Suzã, de Ecbátana a Persépolis, vemos uma linha invisível costurando o plano divino através dos séculos. Ciro, Ester, Neemias e Daniel são testemunhas de que Deus governa sobre reis e impérios, guiando seu povo mesmo em meio ao exílio e à dispersão. Que essa história desperte em nós a convicção de que nenhum lugar está fora do alcance de Deus e que Ele ainda usa pessoas improváveis, em lugares improváveis, para realizar promessas eternas. Se essa história falou com você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver como Deus age nos lugares mais improváveis. E se você quer aprofundar seu conhecimento da palavra, no final, clique no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.